Bem, eu compreendo a visão do professor Dweck, mas eu dele discordo respeitosamente, porque você, no começo, Vila, fez uma boa observação, relatando os problemas que o Supremo sofre hoje. E, de fato, ele sofre esses problemas hoje, não é de hoje que essas questões vêm à tona, sobretudo nos últimos 20 anos, talvez, mais agudamente para cá, que nós temos esse problema de familiares de ministros advogando e fazendo lobby nos tribunais superiores, sobretudo STJ e Supremo, etc, etc. Bom, nós podemos falar nisso daqui a pouco. A grande questão é o seguinte: existe um problema, eu diria, jurídico, que não é só brasileiro, mas é de todos os países que adotam modelos de controle de constitucionalidade, tribunais constitucionais, Supremas Cortes ou salas constitucionais, que ninguém está acima do Tribunal Constitucional ou da Suprema Corte. Então, o Supremo, em determinado ângulo jurídico e hierárquico, ninguém está acima dele, e ninguém revê decisão do Supremo, e ninguém questiona, digamos, os ministros do Supremo. Não há uma corregedoria do Supremo, não há o CNJ não tem competência para, segundo a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, para analisar questões éticas ou processuais ou, enfim, administrativas do Supremo. De modo que o Supremo, sob certo aspecto, ele é um tribunal absolutamente único e incontrolável, por assim dizer, não é? Porque sempre se diz, nós dizemos sempre isso, bom, tem que haver um tribunal que dê a última palavra em um Estado, e é verdade, mas isso não significa dizer que ele, do ponto de vista ético, ou do ponto de vista de conduta de seus ministros, não seja controlável. Eu me lembro de um professor que eu tive na PUC, de saudosa memória, que foi também da USP, o professor Geraldo Ataliba, escreveu um livro magnífico chamado República e Constituição, que é um clássico do direito constitucional. E ele dizia, não há república sem responsabilidade. Então, um dos princípios da república é a responsabilidade. E não há qualquer servidor público, do mais simples servidor até o ministro do Supremo Tribunal Federal, que não deixa de ser um servidor público, muito qualificado, mas é um servidor público, é um juiz, não é um juiz constitucional, mas é um juiz. E os juízes, como em geral, têm a LEOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura, quer dizer, podem ser processados normalmente pelas suas corregedorias, são avaliados, etc., regularmente, etc., etc., a produtividade, a conduta ética, mas isso não ocorre no Supremo Tribunal Federal. E aí, veja, não é um defeito nosso apenas, tanto que essa questão de códigos de conduta, que nós estamos chamando de código de ética e que a Alemanha e os Estados Unidos chamam de código de conduta, né? Há uma pequena diferença, até uma discussão aí. De qualquer maneira, por que foi necessário que as democracias consolidadas, como a Alemanha e os Estados Unidos, tivessem um código de conduta? Porque verificaram que havia abusos, né? E que os seus juízes estavam se comportando de uma forma inadequada do ponto de vista ético. E se nós falamos veja, a Alemanha fazer isso, né? Não se pode dizer que o alemão seja menos rígido que o brasileiro. Quer dizer, se a Alemanha precisou de um código de conduta para os seus ministros, eu não tenho dúvida que o Brasil também precisa de um código de conduta. A questão é se ele será suficiente, que é outro problema que não é o momento de discutir isso agora. Talvez não seja, mas isso é outra questão. Acho oportuna, vamos dizer, a iniciativa do presidente Fachin, acho necessária, e há modelos muito adequados, tanto o americano como o alemão, que são umas referências mais recentes, por assim dizer, que podem servir de base para esse código. E, evidentemente, o trabalho que a OAB São Paulo fez, eu ainda hoje li o projeto de resolução que foi encaminhado, o professor Reale participou da comissão. Acho extremamente feliz as propostas que lá estão, muito adequadas, muito moderadas, é um trabalho muito bem feito. E eu espero que o ministro Fachin adote
enfim, e os seus pares, essa é uma outra discussão, se isso vai prosperar, como vai andar no Supremo, é outro drama que a imprensa hoje coloca nos jornais. Mas, enfim, é isso. Então, numa primeira rodada, eu diria isso. Eu sou favorável, acho necessário, e não há dúvida que é necessário, né? E tudo aquilo que você disse no princípio do programa realmente ocorre. Está havendo abusos. O grande problema da imparcialidade, quer dizer, ou da parcialidade, não há dúvida que o princípio da parcialidade é um princípio constitucional. Mas não é esse o tema, a questão não é essa. A questão é que os ministros do Supremo se recusam a admitir impedimentos e suspensões diante de situações claras de impedimento, claras de suspensão. Ou seja, há uma violação do direito muito clara. E não há a quem apelar, a não ser nos novos códigos imaginados, ou talvez uma reforma processual civil, ou a corregedoria do Supremo. No Supremo não tem corregedoria, mas enfim, a presidência, ou um outro ministro sorteado, ou uma turma, enfim, isso é uma questão a ser debatida. Mas nas principais democracias, o plenário, por exemplo, vai dizer, olha, realmente o senhor está suspeito, o senhor não pode participar desse caso. É a sua esposa, é a sua prima, é a sua mulher, a sua cunhada, o seu sogro, enfim, não é possível. Ou há um interesse direto aqui do banco X, da pessoa Y, o senhor não pode tratar disso. Fico por aqui. Eu vou passar para o Dr. Deck, mas